Aí, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe ao certo a que horas essa oficina está sendo, enfim, acessada. Meu nome é Roberto Meirelles. A gente está muito feliz por estar realizando essa oficina e por estar disponibilizando ela de forma gravada, né, para que mais pessoas possam ter acesso, além daqueles que se inscreveram como parte do Brasil Eco Fashion Week. E é com imenso prazer que eu tenho aqui a Vanessa, que vai falar um pouquinho sobre ela, e na sequência a gente inicia aí o que a gente previu para ocupar o nosso tempo hoje. Olá, bom, vou replicar, bom dia, boa tarde, boa noite, porque realmente não sabemos nem aonde, em que lugar do planeta nós estamos, né? Então, tudo certo. Eu sou a Vanessa, sou CEO da Rastra, é uma empresa de rastreabilidade que oferece rastreabilidade por meio de tecnologia para a indústria da moda. Então, hoje a gente vai falar sobre muito conteúdo que envolve esse tema e junto com o Roberto, conversar sobre vantagem competitiva, sobre o mercado ágil e como a gente pode aí tá colaborando aí com vocês hoje. Bacana. Bom, a gente preparou aqui alguns slides, alguns vídeos, alguns conteúdos para compartilhar com vocês. A ideia não é ter essa apresentação como uma camisa de força, né? Ela é só um roteiro, ela é uma proposta, mas na medida que vocês tiverem algum interesse específico, que quiserem se colocar de alguma forma, a gente tem a flexibilidade aí para dentro do tempo que a gente previu para esse nosso encontro, atender aí a questões, né, mais individuais e tal. É para isso que a gente está aqui hoje de forma ao vivo, né? Bom, só para dar uma visão de contexto, né, é uma iniciativa do Instituto Rio Moda e da Rastra. O Rio Moda e a Rastra têm achado aí um caminho comum, né, de colaboração. A nossa conversa de hoje vai ter muito a ver com colaboração também, e é com muito prazer que a gente está entregando essa oficina como parte da programação do Brasil Eco Fashion Week, que é um evento que eu tive o privilégio aí de ver nascer 5 anos atrás, né? Essa é a 5ª edição do Brasil Eco Fashion Week. Foram 3 edições presenciais e essa é a 2ª edição já de forma online. Nem preciso explicar porquê, né? Nós todos sabemos. Mas foi muito bacana perceber o surgimento do Brasil Eco Fashion Week como parte, como decorrência de um evento lindo que nós fizemos por 7 anos seguidos em Paraty, no Rio de Janeiro, que era o Paraty Eco Festival. O Rafael e a Ana, criadores do Brasil Eco Fashion Week, fizeram parte das 5 últimas edições do Paraty Eco Festival, e ali eu acho que a gente sentiu que plantou uma semente, né, que veio se transformar em uma árvore frondosa, né, enorme, imensa e importante para a cena da transparência, da sustentabilidade, especificamente aplicadas à cadeia da moda, né, que é alguma coisa que nos interessa profundamente, tanto à Rastra quanto ao Instituto Rio Moda. Eu queria começar com um vídeo rapidinho, né? Um vídeo muito rápido, uma montagem que eu fiz a partir de conteúdos do Instagram mesmo. E, bom, eu já falei que eu sou engenheiro naval aqui, já falei que eu velejei, eu já dei uma série de spoilers aí, né, sobre parte das referências que eu vou usar para essa nossa conversa de hoje. E eu queria que vocês assistissem esse videozinho, que não tem nem 1 minuto, né, e pensassem um pouco que diferença, né, vocês percebem entre o movimento, a movimentação dos barcos na primeira parte do vídeo e a movimentação dos barcos na segunda parte do vídeo, tá? Então eu vou passar ele aqui agora e depois a gente volta a conversar. Aliás, desculpe, deixa eu só interromper o compartilhamento para eu dar conta de compartilhar. Ah, sim, já está aqui, com som e com videoclipe, beleza. Então tá. Vocês estão vendo a tela? Sim.
Então, como é que vocês percebem a primeira parte do vídeo em relação à segunda parte? E pode fazer uma observação bem concreta, bem objetiva, né? Não precisa elocubrar muito subjetivamente. Como é que vocês perceberam a primeira parte e a segunda parte? Bom, vou começar falando aqui. Eu percebi muito que o barco, ele vai mais agressivo, né? O barco a motor, né? Uhum. Ele vai mais agressivo, ele vai mais em frente, de forma não tão estratégica como o veleiro, que vai ter suas nuances aí, né? Uhum. Rosângela, conta pra gente assim, E, que diferenças você percebeu de uma para outra. percebi a diferença também, que no primeiro parece ser algo mais solitário, né? Uhum. Vi muitas pessoas ali junto e na segunda parte já haviam diversas pessoas trabalhando junto. E me Uhum. chamou também a atenção a tecnologia envolvida nesses Uhum. barcos, né? Muitos Uhum. formatos diferentes. Uhum. Imagino quanto de fato de engenharia tem isso. Uhum. Boa, ótimo. Uhum. Você sabe que eu, como parte da turma da vela, né, assim, sempre, assim, desde que eu comecei a velejar, tinha 10 anos de idade, né, que a gente percebia assim, quase que uma rivalidade entre os lancheiros e os velejadores, assim, né? E os velejadores com certo desprezo pelos lancheiros, justamente porque eles são mais barulhentos, né? Eles respeitam menos assim, né? Os movimentos naturais do mar e tal, Paraná. E uma das coisas que mais diferencia, falando de veleiros de oceano, né, esses veleiros grandes que a gente viu aí, é a autonomia de um veleiro que é muito maior do que a autonomia de um barco a motor, né? O barco a motor ele sempre vai ter como limitador a quantidade de combustível que ele tem ali dentro para queimar, né? É óbvio que num navio de grande porte tem combustível suficiente para fazer uma viagem de 40 dias e tal, e eles fazem, mas é um movimento essencialmente que desconsidera muito mais os elementos do entorno, os elementos do ambiente, né, do que acontece com os veleiros, né? Assim, você a bordo de um veleiro pode dar a volta ao mundo, né, usando pouquíssimo combustível, mas tendo que aprender, né, como interagir com tudo que você não controla e que está fora de você, né? Então, ao velejar, a gente precisa levar em conta muito mais do que ao pilotar um barco motor, como é que está o vento, como é que está a maré, como é que estão as rajadas, né? Como é que está a previsão de tempo, né? Mais à frente, para você definir uma estratégia de forma muito conciliada com uma série de elementos externos sobre os quais você não tem controle, né? E aí o que você observou, Rosângela, realmente é uma coisa assim super a ver na minha experiência como marinheiro, né, como velejador, é que na vela a gente colabora muito, né? O desempenho de um veleiro ele é muito fruto do trabalho da equipe, né? Do quanto que a equipe se percebe, quanto que a equipe treina, né? Enquanto que no barco motor frequentemente quem está decidindo, né, para onde o barco vai é uma pessoa, né, que está ali, inclusive em todos os casos que a gente viu, né, escondida dentro de uma cabine, né, com uma série de aparelhos na frente, definindo direção, velocidade, potência do motor e tal, mas ela enfia a mão no manche e vai, né, sem considerar tão de perto, né, tudo que está em volta. Eu achei que era interessante trazer essas duas imagens, porque na minha visão, né, de estratégia, hoje em dia, cada vez mais tem espaço para a gente conduzir uma organização, para conduzir uma empresa, seja ela de que tipo for, né, e a gente aqui vai cercar um bocado mais a discussão na área da moda, a gente precisa levar em conta o ambiente externo, né, o ambiente que está em volta, as forças que a gente não controla, né, mas que a gente tem que perceber e ativar uma técnica de maneira a chegar nos objetivos que a gente pretende chegar. O velejador ele chega onde quer que ele queira, mesmo que o vento esteja contra. A gente tem uma forma, né, de velejar mesmo contra o vento e chegar onde quer que a gente queira, mas levando em consideração o ambiente, né? É muito importante levar em consideração o ambiente, trabalhar em equipe. Isso hoje são qualidades mais presentes e mais fortes e mais necessárias nas organizações aí que estão disputando oportunidade nesse mundo em que a gente vive. Tá?
Viajamos demais assim ou faz sentido o que a gente acabou de dizer? Para mim faz total sentido. Então, beleza. Então, vamos aí, vamos em frente, né, dentro do que nós pretendemos aí para hoje, né? Tá? Bom, nessa de tripulação, né, de conduzir o barco e tal, a gente percebeu que tanto as duas cenas de veleiros que eu trouxe eram duas regatas, né, eram duas provas, eram duas competições, onde as pessoas largam, né, e tem uma série de combinados, né, de modo que elas cheguem ao final e tem um vencedor. Tem alguém que chega na frente de alguém, né? E competição, muitas vezes, é visto como uma coisa negativa, uma coisa predatória, né? Só que nesse mundo, nesse momento em que a gente vive, eu percebo que as pessoas têm cada vez mais valorizado os aspectos da cooperação. Eu sinto, óbvio que não é de uma hora para outra que todo mundo vira a chave, né? Nenhum processo que envolve seres humanos é uma coisa de uma hora para outra, ligado e desligado. Eu vejo muito mais como um processo que gradualmente vai se instalando. Mas eu tenho um filho de 25 anos, eu convivo muito com jovens, né? A Vanessa mesmo, uma jovem empreendedora, aí, né? Muito guerreira, né? No sentido de chegar onde ela acredita que precisa chegar. Mas a gente observa cada vez mais uma tendência a buscar, né, as oportunidades, levando em conta os outros que estão em volta. Então, muitas vezes, é por meio da cooperação que a gente preserva todo um ambiente de negócios dentro do qual a gente vai continuar buscando as melhores posições para a gente. Então, surgiu desse comportamento, né, relativamente novo um outro termo, né, que parece até engraçado, que é o termo coopetição, que é justamente a prática da concorrência, mas numa base ética, né, numa base verdadeira, calcada em verdade, e que vai estar conciliando cooperação e disputa, né, de uma forma inteligente, de uma forma que preserva, né, os recursos que a gente tem à nossa volta. Tá? Então, eu queria muito que a gente continuasse a conversa de hoje imaginando essa possibilidade, né, da gente competir, sim, mas ao mesmo tempo que a gente respeita, né, todo mundo que está em volta, entende que os nossos concorrentes são tão brilhantes ou ainda mais do que nós. E todos aqui temos a oportunidade, né, de fazer o melhor, né, que está no nosso alcance para atingir os nossos objetivos. Tá? Então, vamos seguir com competição como referência. Tá? E aí, antes de passar a bola para a Vanessa, que tem uma série de conteúdos bacanas aí para a gente, eu queria trazer um pouco do conceito de vantagem competitiva, né? Vantagem competitiva, o pessoal do Brasil Ecofashion Week, inclusive, perguntou: Roberto, será que você não tem um outro termo? Porque eu acho que a turma da sustentabilidade não vai achar tão interessante essa coisa da competição. E eu falei: olha, na verdade não, porque mesmo as empresas sustentáveis, elas disputam um mercado que tem recursos limitados. Então, de uma maneira ou de outra, a gente busca viabilizar a nossa própria operação, oferecendo valor, né, para os seres humanos que compram da gente, produtos ou serviços, não importa, oferecendo valor e buscando oferecer um valor que tenha mais a nossa cara e, ao mesmo tempo, que tenha mais a cara das pessoas que a gente acredita que se beneficiam dessa nossa oferta, né? Então, não tem nada de errado em a gente buscar oferecer vantagem de verdade, vantagem de maneira contundente, forte, convincente, que possa estar reunindo em torno da nossa empresa um grupo suficientemente numeroso a ponto de poder, trocando valores conosco, manter a operação. Não tem nada de errado em a gente pensar em ter resultado positivo, né? Porque é isso que permite que a empresa continue existindo. E muitas vezes esse resultado positivo, esse resultado material positivo, vem justamente de você oferecer alguma coisa melhor do que aquelas outras empresas que disputam os mesmos consumidores que você disputa. Tá? Se a gente vai buscar o conceito de vantagem competitiva, a gente observa que essa vantagem, essa distância, esse passaporte
para um chamado oceano azul, né, que a gente tem, enfim, mais espaço, mais oxigênio, diferente do chamado oceano vermelho, né, onde a gente está oferecendo ali a mesma coisa que os outros e disputando os consumidores com um dispêndio de energia muito maior. Eu tenho basicamente 3 bases para conseguir essa dianteira. A base geográfica, né, ou seja, conseguir oferecer o meu produto, né, o meu serviço em algum local, né, em que não haja outras empresas fazendo a mesma coisa. Então, a gente consegue essa distância por conta do pioneirismo geográfico, vamos dizer assim, né? Uma outra base é a base legal, ou seja, dependendo do seu produto, né, o registro, né, da patente, do produto, do processo, né? Nem que seja, na moda isso é mais difícil, né? Mas a gente sempre pode proteger e registrar a marca, né? Para que outra pessoa não possa usar a nossa marca simplesmente, né? E amealhar os mesmos clientes que a gente já serve. Então, a base legal é uma outra base de vantagem competitiva. E uma terceira base, não menos importante, é a base tecnológica, né? A gente pode, sim, reunir em torno do meu produto aspectos de tecnologia que me permitem atender melhor, que me permitem seguir com mais consciência, seguir com melhor índice de acerto. Dar uma volta ao mundo num veleiro hoje em dia é muito mais tranquilo, é muito mais seguro do que fazer isso na década de 60 do século passado, quando havia bússola e rádio só, né? Hoje a gente tem um monte de outros equipamentos que me ajudam a tomar decisões de maneira mais assertiva e mais segura. E aí vai ser um desafio imenso também, né? Fazer uma volta ao mundo velejando, mas é muito mais tranquilo por conta da tecnologia, que é alguma coisa que caracteriza muito e acelera muito e traz uma série de vantagens e outras tantas desvantagens a esse mundo em que a gente vive. Tá? E dentre as estratégias, né, para conseguir vantagem competitiva, e de novo eu vou fazer uma passada rápida, né, mas a gente pode depois disponibilizar algumas fontes, né, se você quiser ter mais informação sobre o tema. Cara, qualidade é condição de entrada, né? Eu preciso oferecer uma boa qualidade em termos de um bom custo-benefício, né? Qualidade superior não significa necessariamente um produto luxuoso, né? Eu posso ter qualidade superior num produto básico, né? Desde que ele atenda às expectativas daqueles que o compram, desde que ele sirva a função que ele promete servir, né? E desde que aqueles que compram sentem que valeu o que custou. Isso pode acontecer em qualquer nível de preço, né? Qualidade superior não é uma coisa só de produtos caros, de produtos de luxo, né? Então, é uma estratégia que não dá para escapar. Resposta rápida, isso tem muito a ver com uma característica do nosso tempo, né? As pessoas estão vivendo uma vida mais acelerada, mais cheia de informações, então é importante a gente dar um jeito de responder rapidamente, mesmo se eu adoto, por exemplo, a postura de uma Insecta Shoes, que passou a fabricar, a entregar apenas sob demanda, ou mesmo da Moving, uma outra marca incrível, que também trabalha com estoque zero, porque ela só fabrica o que já é comprado, mas isso tem que ser feito rapidamente. Tem a ver com uma expectativa, né, do mercado que a gente atende. Uma outra característica, uma outra estratégia é a customização em massa, é ser capaz de organizar um processo que me permita entregar um produto com uma característica individual, mas conseguir fazer isso para uma quantidade muito grande de pessoas. E aí eu tenho um exemplo incrível da Agustina Comas, da Comas SP, que é uma marca de upcycling, e a Agustina teve um insight anos atrás que ela precisava dar um jeito de manter a proposta da sustentabilidade e do upcycling dela, mas, ao mesmo tempo, criar grandes volumes, né? Poder trabalhar em grande volume, para poder ter um impacto positivo maior, né? Isso tudo embalado por serviços superiores, por uma questão de competição mesmo, né? Isso tudo embalado por um gerenciamento de canal, né? Eu preciso entender que, mesmo precisando de intermediários, eu tenho que ter uma atuação integrada com meus intermediários. Isso tudo regado à informação, que tem a ver com Big Data, né, que tem a ver com eu gerir, né, um negócio com base em informação, que é um recurso valiosíssimo. E, por último, não menos importante, isso tudo muito embalado com responsabilidade social, né, que é muito mais do que simplesmente a responsabilidade ambiental, né, embora inclua essa primeira.
E isso já meio que passa a bola, né, para o tema que a gente também colocou como característica da nossa conversa de hoje, que é a questão da rastreabilidade, da transparência e da sustentabilidade, que vão ser objeto da nossa conversa desse ponto em diante. Tá ok? Acho que eu estou no mudo, pronto. Beto, acho que desses pontos, assim, acho que é muito interessante, né? Falar sobre um ponto que é a questão do que eu ouvi há um tempo atrás numa conferência, e o Paul Polman, que é uma pessoa bem relevante na sustentabilidade e no Sistema B, ele falou o seguinte: ou você vai rápido e vai sozinho, ou você vai longe e vai em conjunto, quando se trata de sustentabilidade. Uhum. Por quê? Porque rápido, tu não vai conseguir grandes resultados na sustentabilidade. Uhum. Para ir longe, você precisa de todo um ecossistema a seu favor, né? Uhum. Então, essa visão de competição, ela está muito relacionada à sustentabilidade, né? Uhum. E o como, na prática, a gente consegue ver isso. Uhum. Não sei se a gente consegue agora passar o slide aí. A gente consegue passar o slide, Vanessa, e o que você acabou de comentar tem super a ver com aquelas imagens que a gente trabalhou do barco a motor e do veleiro, né? Assim, exato. No veleiro você é capaz de ir mais longe, você é capaz de ir mais longe e você está fazendo junto, né? Assim, cara, velejar, fazer uma travessia longa e tal, é fruto de muita parceria, porque enquanto uns dormem, outros estão pilotando, né, ali para a gente poder velejar o tempo todo, né? Então tem muito a ver com trabalhar junto, né? E a gente Exato. assim vai mais longe, com certeza. E porque a indústria e porque o mercado não consegue ter esse mesmo cenário, né? Ele consegue. Uhum. Mas é uma visão e uma transição de mindset que precisa acontecer, né? Uhum. Que precisa ocorrer para a mudança beneficiar não só uma empresa, mas sim o ecossistema, né? Uhum. O benefício, ele é amplo, né? Não o benefício próprio. O benefício próprio, ele vem com o benefício amplo sendo praticado também, uhum. né? O mercado, ele não é feito de uma empresa, ele é feito de várias empresas, uhum. né? Uhum. Então, só se constrói um mercado com um ecossistema de empresas, né? Uhum. Então, e também os consumidores nisso, né? Uhum. Acho que eu trago um caso muito legal aqui agora, que a gente vai compartilhar, uhum. que é o Fashion Pact, que foi feito uma iniciativa dos principais grupos, né, de moda, da indústria da moda. E aqui, pode rodar o videozinho aí, vamos ver se vai. Sustainability is much more than a matter of materials. On the 24th of August 2019, falando sobre como ele assinou esse pacto. Our common goal is to protect the environment by fighting global warming, restoring biodiversity, and safeguarding our oceans. Concorrentes. Escolhendo as ODS para trabalhar no pacto. You need to think sustainable. In April 2019, we presented the Sustainable Thinking Exhibition at Museo Salvatore Ferragamo in Florence. Daí ele já traz como a Salvatore Ferragamo executou and the world we live in. Nas fábricas. We chose to open it with a symposium, a conversation on sustainability and the future of fashion, to reflect together on the impact we have on this planet and prove that another way is CEOs de empresas concorrentes. We work with people for people. Inclusion, equality, and ethical conduct are the foundation for all we build. From the very core to the fringe of our organization, everyone is involved firsthand in keeping these principles alive. Bom, eu acho que aí dá para ter panorama de quanto que We nourish the culture that raised us.
a gente vai longe e o quanto nós sure podemos, como consumidores também, olhar para as empresas que se reúnem e fazem propostas para um bem comum, né? Então, a responsabilidade ali é paixão, como ele colocou, e também de fato, é união. Por que é união? É a união de 60 grandes empresas que assinaram um documento, discutiram sobre isso, sobre esse assunto, que concorrem no mesmo mercado, que dividem os mesmos consumidores, os mesmos clientes, mas que, mais que isso, eles dividem um só planeta. Então, para esse planeta, é preciso pensar em conjunto. Então, foi essa ação tomada pelo Fashion Pact, que hoje aí tem mais iniciativas. Eu até compartilho o material, que aqui tem um link sobre como ele pode ser desdobrado, esse conteúdo depois. Bom, vamos só lá. uma observação, Rosângela, a gente vai disponibilizar, junto com o link para a gravação, o link para os slides também, tá? Então, fica tranquila que depois esse material todo chega para você, tá? Legal. Bom, vamos. Passando, então, a gente começa a entender, então, que sim, estamos falando de sustentabilidade. Para falar de rastreabilidade, nós precisamos falar sobre sustentabilidade e o que envolve, né, falar sobre sustentabilidade. Então, eu trouxe um conceito um pouquinho novo aqui de sustentabilidade, que ele vai além do triple bottom line, que todo mundo conhece, que é o social, o econômico e o ecológico. Ele amplia a visão para uma visão onde inclui o ambiente cultural e, em volta de todo ele, o espiritual. O que significa falar sobre esses pilares e por que esses pilares eles estão exatamente dessa forma? Porque o social, ele é muito importante para todas as questões humanas que a gente tem no nosso planeta e envolvida na indústria, né? O econômico, sim, é importante pensar na economia, no capital, enquanto o impacto econômico que a gente está gerando na nossa sociedade, no local, no global, e o quanto disso gera de renda. Então, sim, olhar para o econômico é muito importante também, e é necessário olhar para o econômico, né? O cultural é extremamente rico. Como não incluir questões éticas e culturais de cada região? Porque com a globalização, cada vez mais a gente vê esse movimento se perdendo de identidade cultural, né? Então, a sustentabilidade ela tem que olhar para a cultura, para os traços, né, étnicos, né, de cada região e poder permear isso como também um caminho para se olhar, né, e se manter e se resguardar. O ecológico, que é o ambiental, que assim, não preciso explicar muito, né? Tem toda a parte do passivo ambiental, de desmatamentos, de questões que, principalmente no mundo da moda, a gente fica pensando assim, moda é roupa, né? Não, moda também olhar para o agronegócio, né? A gente está aí, a maioria dos nossos produtos vem da onde? Vem de uma plantação de algodão, né? Então, sim, o algodão é um dos materiais que mais utiliza pesticidas, né, no seu processo de cultivo. Então, assim, a gente precisa olhar para o ecológico, a gente precisa olhar para o impacto disso, a gente precisa também ter o nosso papel como consumidor, olhando para como nós temos esse papel em guardar melhor as nossas roupas, né, em utilizar melhor as nossas peças e ter essa consciência, né. E o espiritual, né? Porque, nossa, todo mundo fala, mas espiritual, nossa, daí não sei, não estou mais entendendo isso aí. O espiritual é como eu não vou olhar para o bem-estar de todos esses pilares que eu falei. O espiritual não é uma questão holística, é uma visão holística, mas olhando para o bem-estar, olhando para o bem comum, né? O espiritual, ele olha para o bem comum, que engloba todos esses aspectos. Não adianta um aspecto estar sendo visto se ele não está sendo cuidado como um bem comum, né? Então, o espiritual, ele traz o caráter de cuidado, o caráter de não adianta eu estar numa organização
fazendo tudo que eu preciso para dar o meu valor para essa organização, sendo que eu, como ser humano, não estou bem, né? Então, é a mesma coisa quando a gente se depara com essa visão dessa imagem, né? Então, assim, fica a pergunta, é possível produzir do mesmo modelo, a gente produz há 200 anos do mesmo modelo de produção, modelo Ford de produção. Bota roupa no mundo e não pensamos sobre isso, né? Então, aqui, sustentabilidade é também falar sobre economia circular, sobre novas formas de produção, como bem o Beto trouxe, o Roberto, mais conhecido como Beto por mim, como o Beto trouxe, a questão da Movin, por exemplo, que produz sobre demanda, ela não coloca produto no mundo desnecessário, ela já produz sob demanda, né? Ela já tem esse aspecto aí dentro do modelo de negócio dela. Então, ela está pensando em sustentabilidade por meio da circularidade, por meio da redução do impacto, né, gerado. Comércio justo e transparente, né? O que é comércio justo e transparente? Existem certificações que mostram fair trade, né? Que olham para se ter uma relação justa dentro da produção, né? E a redução do impacto ambiental, enfim. Aqui eu até coloquei uma dica de leitura, que é um livro da Helena Salcedo, e daí eu acho que esse livro fala muito bem sobre a sustentabilidade no ambiente da moda. Bom, permeando... Só acrescentando aqui, você falou da Moving, né, do Pedro Ruffier, que é um sujeito incrível, né, super precoce, brilhante, né, porque o Pedro tem 30 anos de idade, um pouco mais de 30 anos, e ele começou a Moving com 20, ou seja, era um garoto, né, e já estava lá empreendendo, né, em cima de uma plataforma em que ele acreditava. E esse projeto, a Moving, ela está com o projeto zero agora, que é o tal projeto onde ela começou essa lógica de produção por encomenda unicamente, e ele exercita uma lógica de preço invertida, né? Normalmente a cadeia da moda trabalha com um primeiro preço e ela vai demarcando na medida que o tempo passa, né? Ela lança o produto e, com o tempo, o produto que vai sobrando, ele vai sendo vendido por menos preço. No caso do Pedro, é o contrário. O primeiro preço é o menor. É a forma que ele tem justamente de premiar, né, as organizações que compram o produto da Moving, acreditando no projeto, acreditando no primeiro momento, e na medida que o tempo passa, o produto vai ficando mais caro. Então, assim, passa por você inverter, né, as referências, muitas vezes. Esse mundo ele é um mundo que está vivendo um processo de mutação tão pronunciado que permanecer competitivo implica, muitas vezes, em pensar ao contrário, né? Exato. E eu acho que é isso, né, Beto? É pensar de uma forma diferente, olhando para os aspectos importantes, né? E que permeiam a realidade da sustentabilidade do negócio, porque cada negócio tem a sua realidade, né? E ele fez isso muito bem. Ou seja, não olhar de novo para aquele sistema lá que modelo Ford de 200 anos de produção, né? Então, bom, por que eu trouxe sustentabilidade, né? Eu acho que tem ali uns slides conceituais agora, acho que a gente pode até passar, porque a gente já falou. Eu trouxe sustentabilidade para trazer o conceito de sustentabilidade e também agora para falar sobre o surgimento do ESG, que agora todo mundo está em alta o termo ESG. O que é ESG? Da onde surgiu e qual é a diferença? O que as pessoas entendem do ESG e por que o ESG e a sustentabilidade são importantes para rastrear produtos e para o mercado, né? Então, tá ali a cara desta pessoa chamada Larry Fink, que ele é o gestor do maior fundo de investimentos que existe, tá? Que é da BlackRock. E o seu Larry Fink mandou uma carta falando para todos os principais acionistas dele, falando assim, pessoal, o capitalismo, aliás, ESG vai mudar o capitalismo e mostrar quem são os vencedores e os perdedores à medida que o capital for atrás de estratégias mais sustentáveis. A partir de agora, nós da BlackRock só vamos olhar para negócios que tenham pilares sustentáveis. Nós acreditamos que negócios que não olhem para a sustentabilidade estão defasados e são gestão de risco, capital de risco. O
que significa isso? Qual foi o porquê é tão importante esse movimento, tá? E por que ele olhou para o ESG dessa forma? Por quê? Porque ao longo do tempo, o ESG, a primeira vez que ele foi falado, né? O E é o de environment, o S é o de social e o G é o de governança, tá? Então, ambiental, de social e governança, tá? Esses são os pilares. Nada mais é daquilo que a gente falou lá atrás, é a sustentabilidade. Mas o ESG é uma sigla que veio do mercado financeiro, tá? Para pressionar as instituições a trazerem para dentro dos seus modelos de negócio gestões de sustentabilidade que demonstrem o valor, né, por trás do seu negócio. Então, eu não estou mais ali mostrando o meu valor financeiro por trás do negócio. Eu tenho também que mostrar o meu valor como sustentabilidade, o E, o S, o G. Eu tenho que no G cuidar da diversidade, eu tenho que no G cuidar da transparência, eu preciso ter as minhas políticas de governança muito atuais. No S, eu preciso olhar para as pessoas, eu preciso olhar para a diversidade social, eu preciso olhar para o impacto social que eu estou tendo. O E, eu preciso ver o impacto, meu passivo ambiental, o que está acontecendo, eu sou responsável pelo resíduo que eu estou gerando, não sou. Então, assim, isso já eram conversas e a sustentabilidade evoluiu para esse caminho, mas o ESG nada mais é que um movimento que veio do mercado financeiro para trazer a sustentabilidade para um nível de exigência de mercado financeiro, de ações, enfim, o mercado dos CEOs, né? Então, chegou na pauta dos CEOs. Então, sustentabilidade não é mais filantropia, ela precisa estar em pauta, eu preciso mostrar os meus retornos, os meus resultados, como eu faço isso. Daí a gente pode passar o slide, que daí vem o paralelo do mercado da moda. Lá na moda, isso já acontece há algum tempinho. Então, assim, existe o CEO Agenda, que é um evento que acontece, onde os principais CEOs, e eu já tive o prazer de ir, os principais CEOs da moda, da indústria da moda, se reúnem e discutem o que eles podem fazer de políticas e de estratégias para trazer a sustentabilidade para dentro do negócio. Então, isso já acontece. Então, o movimento, junto com o paralelo do ESG do mercado financeiro, também tem a ver com os CEOs, porque os CEOs eles precisam estar à frente disso para descer essas estratégias para dentro das empresas. Então, aqui eu trago o CEO Agenda, e uma das principais prioridades de implementação imediata do setor é rastreabilidade da cadeia de fornecimento. Por que, então, é tão importante ter essa rastreabilidade? Por que eles estão exigindo isso, né? Por uma questão de gestão de risco, né? Gestão de risco de cadeia, gestão de risco de negócio, né? Gestão de risco, onde é que o meu produto está? Eu sou responsável por onde o meu produto passa. Ele passa por um ambiente onde eu estou de acordo, ou ele passa por um ambiente onde eu nem sei, e eu posso estar à deriva, e daqui a pouco eu estar em uma situação análoga à escravidão, ou estar numa situação onde tem trabalho infantil, ou até mesmo estar numa situação onde não está de acordo com as legislações, com os certificados que eu atuo, por exemplo, algodão orgânico, né? Então, por que a rastreabilidade ela vai se tornar um pré-requisito para qualquer mercado em breve, acredito, nesta evolução rápida, para ser um mercado social, um mercado sustentável, um mercado ético e que olhe para a circularidade. Porque como eu vou olhar para um produto circular que tem uma reintrodução de ciclo de vida no mercado, se eu não olhar para os primeiros passos desse produto, né? Por onde ele passou. Então, no próximo... Vanessa, vai lá, Beto, só comentando, o que acontece? Esse movimento, né, de falar de rastreabilidade, de estar incluindo, né, agendas como mudanças climáticas e uso eficiente de água, energia e produtos químicos, isso não é um insight puramente de dentro para fora, né? Também é óbvio que tem um monte de empresários aí e de CEOs que têm a clareza e valorizam o conceito e tal, mas
mesmo aqueles que não valorizem tanto assim, eles estão se rendendo cada vez mais a um movimento de mercado onde o ser humano que compra os produtos no final da cadeia de suprimento está valorizando isso. Então, assim, que não seja, né, pelo valor intrínseco dessas novas referências, é por um interesse mercadológico, porque as pessoas, óbvio que não é todo mundo de uma vez só, é um processo gradual e tal, mas esse processo gradual, ele se verifica, ele se completa lá pelas tantas, né? Então, existe aí um interesse de manutenção das organizações, manutenção e progresso, né, das organizações que esses executivos lideram, porque é uma tendência de mercado, é uma tendência que caracteriza o ser humano. E as empresas só existem no longo prazo porque, de alguma forma, elas atendem aos interesses dos seres humanos, né, que elas servem. Né? Assim, então, eu tenho dois vetores, né, que impulsionam esse movimento, né? Uma consciência, né, de cada executivo e o interesse mercadológico também. Exato, exato. E junto com isso também, né, a pressão da própria instituição do governo, né, e de outras questões políticas que vêm por trás. Então, por exemplo, nessa agenda, nessa pauta, tem bancos, tem governos, tem entidades por exemplo, a Ellen MacArthur Foundation, que é uma fundação, um instituto. Então, assim, são várias empresas, né, e vem de vários lados, né, este movimento, e principalmente dos consumidores, né, como assim, o Beto falou. Bom, acho que agora a gente pode ir para uma parte bem prática e realista, né, da rastreabilidade, que é olhar para a realidade da cadeia, né? Então, como eu vou começar rastreando um produto? O que eu preciso? Qual é o primeiro passo que eu preciso entender para ter uma rastreabilidade de ponta? Eu preciso entender aonde está a cadeia que eu quero rastrear. Então, assim, olhando para a cadeia do vestuário, tá? Na moda, a gente tem aqui uma cadeia, tá? Que começa lá na fazenda, né? Então, eu tenho a plantação do algodão, eu tenho aqui a colheita do algodão, depois eu passo para a tecelagem, para fazer a fibra, a fiação, a tecelagem, onde eu faço desse algodão um insumo para fazer uma peça de roupa. Então, eu tenho a marca que demanda dos fornecedores que vai comprar esse insumo para fazer essa peça de roupa. E os seus fornecedores, eles muitas vezes têm subfornecedores em diversos níveis. Então, eles podem ter podem ter 2, podem ter 3 fornecedores. E daí a gente precisa entender a realidade da cadeia por trás de cada produto, de cada item de produção. Então, de cada mercado. Depois disso, a gente já tem a parte de gestão de logística, que já é uma parte muito mais controlada e gerida de forma tecnológica hoje em dia pelas transportadoras. Então, ali o estoque, a questão da alfândega, se caso venha, né, a ser exportado, o centro de distribuição, o CD. Hoje, a tecnologia ela está muito bem desenvolvida para a parte da marca para o consumidor, nessa parte de logística. A gente tem bastante solução olhando para isso, né? Para esse produto poder chegar na loja e na mão dos consumidores, né? Então, essa cadeia aqui que eu estou mostrando como exemplo é uma cadeia onde ela passa lá da fazenda, faz todo o trajeto do produto a virar uma t-shirt, por exemplo. Essa t-shirt vai na mão do consumidor e depois esse consumidor pode ter a oportunidade de devolver para a própria marca essa peça de roupa e ser reintroduzido no mercado através de logística reversa, desfibragem e depois de volta para essa cadeia. Então, assim, o que significa? Eu acho que daí Beto pode passar para a gente. O que significa ter a rastreabilidade de todos esse setor? Significa entender, primeiro, in loco, a realidade dessas pessoas. Como eu vou colocar tecnologia no ambiente de produção agrícola? Como eu vou colocar tecnologia na costureira, que muitas vezes não está no ambiente digital, né? Como eu vou colocar tecnologia por trás dos processos? Então, passo 1,
eu preciso entender a peculiaridade da cadeia rastreada, ou seja, ir a campo, porque eu posso até falar, o algodão ele vem de um plantio, mas eu preciso entender qual é a realidade de quem está plantando para poder colocar a informação correta para mim. Porque o que eu preciso? Eu preciso de dado, né? Para rastrear, nós precisamos de dado. Esse dado, ele precisa vir de alguma fonte. Então, pode ser a fonte tecnológica, né? Que pode ser um dado captado de forma tecnológica, sem intervenção humana, que hoje no Brasil é complicado, é difícil, e daí eu posso até trazer um dos nossos casos aqui, que foi nosso primeiro MVP, que a gente vai falar sobre MVP, nosso primeiro MVP, tá? Ele foi trazendo câmeras com inteligência artificial, ou seja, câmeras com inteligência que processam dados e conseguem transformar as imagens em dados, tá? Câmeras com inteligência artificial para o ambiente fabril. Mas a gente viu que não era, primeiro, escalável, 2, a viabilidade de uma câmera em um ambiente de fábrica, ele não é uma viabilidade que daria as informações consistentes que eu preciso, e muitas vezes não é a viabilidade, não é a realidade da costureira, não é a realidade das pessoas que estão naquele ambiente. Como é que eu vou colocar uma câmera em uma oficina que não tem... Tá ali batalhando por outras coisas, né? Como é que ela vai ter uma câmera ali? E em algum ambiente que muitas vezes ela pode estar em ambientes que ela não pode ter uma câmera, né? Então, assim, é preciso ir em campo e entender a necessidade e a digitalização de cada ponto daquela cadeia. Então, para entender o processo de produção da indústria, a gente precisa entender como a gente vai digitalizar essa indústria, né? E a gente precisa ter em mente que muitas vezes não vai ser o processo mais tecnológico que vai trazer a solução mais efetiva. Talvez vai ser um processo super simples, mas que vai trazer o input do dado que você precisa. Então, para ter esse mapeamento, é preciso montar um fluxo do começo ao fim, com as informações que precisam ter, quais são os dados que eu preciso ter rastreado, né? Então, eu preciso de uma certificação, eu preciso de uma nota fiscal, eu preciso do aceite, né? Do aceite dessa pessoa em algum ambiente tecnológico. Como é que vai ser a informação? Vai ser através de um aplicativo, de um site, de uma API, que a gente chama API, é um código onde eu consigo ter acesso ao ambiente, né, de um software de outro parceiro. Por exemplo, na Rastra, nós temos um parceiro do agro, então ele faz mapeamento de campo. A Rastra não faz mapeamento de campo, mas nós coletamos a informação do campo através de uma API, né, através de um recurso de dados que eu consigo tirar do software dele. Então, sim, é preciso olhar para cada etapa dessa, e para cada etapa dessa não existe uma receita de bolo, é assim, faça desse jeito. É preciso olhar e entender para ser uma entrega final de rastreabilidade do qual o cliente precisa. Ou seja, qual é a entrega que o cliente precisa? É um QR Code, ele quer contar a história, ele quer a circularidade, o que ele quer como entrega final, qual é o objetivo dele? O objetivo dele é rastrear a cadeia de forma transparente, primeiro interno, para entender o seu impacto, a sua gestão de risco. Então, é preciso olhar para isso com bastante cuidado e de forma humana e não tecnológica. Mas falando de tecnologia, nós podemos trazer agora aqui algumas principais tecnologias que a gente utiliza na Rastra e o mercado utiliza também. Daí pode passar o slide para mim, Beto, por favor. Espera aí, mais um. Pode passar mais um aí, Beto. Aí. Então, aqui, nós temos diversas tecnologias aplicadas, tá? E eu vou passar rapidamente por... Pera aí. Aqui. Eu vou passar rapidamente por cada uma, tá? Não vai dar para passar todos os vídeos, tá? Mas esse material vai estar disponível, então eu acho que depois vocês podem acessar ele. Mas assim, RFID
eu acho que o RFID vamos passar, porque ele é bem rapidinho. Every shop floor has thousands of individual items changing hands throughout the day. Items that get neatly displayed, discarded on fitting room floors, stuffed into shopping baskets, and checked out. RFID technology gives you access to detailed information about each item wirelessly, because we know that, to you, every item is valuable. You'll have an up-to-date overview of which products have been delivered to stores, how many red shirts you have displayed on the shop floor, and when you need to add more. You'll reduce your out-of-stock by 60 to 80%, and your customers will be happy because you'll never run out of the items they love most. Your sales assistants can scan every item quickly, saving hours on stock taking when compared to traditional barcodes. The average SKU level accuracy in a retail store is only 65%. Just think about the increased revenue opportunities if you could bring that up to 99% with RFID. And with all of that time saved on stock taking, store associates can focus on what matters, improving consumer experience. RFID lets you keep an eye on every item in store, so you can easily keep your stock from going walkabout. Each item's unique data is automatically uploaded to the cloud so that your people can stay in the loop too. Traditionally, when you lose stock, it can be hard to pinpoint exactly. Não consegui pausar, mas pausei na marra. Agora foi. Mas assim, o RFID nada mais é que ele é uma tag costurada à peça, né? Então, ele é de fato, um produto tecnológico de radiofrequência, tá? Que passa as informações de identificação única, tá? Para o cliente. Então, através de uma radiofrequência, eu consigo mensurar todos os dados disponíveis, né, daquela peça. Mas, para isso, nós precisamos ter essa radiofrequência costurada numa etapa do produto. Isso não resolve a rastreabilidade do começo, né? Isso aqui, o RFID, a gente já está contemplando, né, que o RFID, ele consegue mensurar a vida do produto a partir do momento que ele já existe, né? Então, para uma logística reversa, o RFID, ele é uma solução que resolve, tá? Mas, ao mesmo tempo, o RFID tem questões que em alguns países já está sendo levantado, tá? De leis de dados, tá? Uma vez que eu tenho captação de radiofrequência na minha loja e você entra na minha loja com uma t-shirt em RFID, que tem uma tag RFID, eu consigo coletar seus dados. E através de um mundo mais Black Mirror que a gente anda vivendo, né, nós precisamos pensar com cuidado, né, nas tecnologias que a gente investe e o quanto disso nós estamos de acordo ou não. Então, tem alguns países já que, por conta de questões legislativas, o RFID ele é aconselhado na hora da compra ser removido da etiqueta, tá? Então, assim, temos tecnologia, mas também temos que olhar para a realidade. É esses contrapontos que eu sempre trago, né? Então, o que então é o IoT mais o AI, né? Inteligência artificial. A inteligência artificial, através de qualquer aplicativo, o que significa inteligência artificial? É uma inteligência não humana, que a gente pode programar e que a gente pode ensinar ela, né, o que nós precisamos que ela faça. Então, com, por exemplo, a solução da plataforma da Microsoft, que ela tem um ID Passport para o produto, eles criam uma inteligência artificial dentro da peça, com um ID mais parecido com o RFID, só que numa versão de inteligência artificial, internet das coisas, que se conecta muito mais com aplicativos. Por exemplo, eu posso conectar o meu casaco com o meu aplicativo e ter o meu guarda-roupa inteiro conectado no aplicativo, tá? Para ter soluções nessa tecnologia. E, por último, o blockchain, né, que é a tecnologia que está por trás,
a principal tecnologia que a Rastra utiliza, não é a única tecnologia. Nós temos desenvolvido uma tecnologia própria, então nós temos o nosso software com cada passo da indústria, para cada elo da indústria que a gente mostrou lá, para a fazenda nós temos uma solução, para a loja nós temos uma solução, para a indústria nós temos outra solução. Então nós desenvolvemos um software com base em diferentes tecnologias e soluções, tá? E que em todas essas tecnologias nós temos o recurso do blockchain para nos assessorar na auditoria dos dados. O que significa isso? O blockchain nada mais é como um registro imutável de informações. Uma vez que essas informações elas são cadastradas e elas são imputadas dentro de um bloco, um bloco literalmente pode ser pensado um bloco de notas, né? Uma vez que essas informações são registradas neste bloco, elas são imutáveis, elas são criptografadas, tá? E elas recebem o caráter de imutabilidade. Por que eu preciso que uma informação e um dado seja imputado ali e seja imutável? Porque muitas vezes nós precisamos da confiança de que aquele dado é o correto, que ele não vai mudar. Ninguém vai lá e vai alterar, ninguém vai lá e vai falar que é 20 mil peças, mas, não, peraí, que eu vou fazer um jeitinho, vai ser 10 agora. Não vai dar, não vai ser 10. Porque ali, aquele dado não tem como mudar, né? Então, ele traz um caráter de auditoria e confiança para dentro das certificações, né? Dentro de todo o processo que precisa ser rastreado. Então, assim, resumindo, né, todo o que a gente viu até aqui, para rastrear um produto, um artigo, é preciso de fato, fazer a visão in loco, né, de todos os aspectos que envolvem a produção desse produto, para entender quais são as soluções para cada área. Por exemplo, uma costureira, ela não tem um ambiente digital muitas vezes muito tão desenvolvido. Então, ela não está acostumada ou ela não tem tempo de ficar mexendo no computador. Ela quer simplesmente apertar num botão dentro de um smartphone e falar assim, terminei essa peça, terminei essa produção. Ela não quer fazer mais que isso, porque muitas vezes o trabalho dela é outro. Ela só precisa, né, registrar a informação. Mas outras vezes as empresas querem procurar pessoas. Então, beleza, eu quero ter um mecanismo de procura. Então, o produto precisa contar a história, né? Como a pessoa à frente da Rastra, eu sempre falo que o produto é importante que ele conte a história, né? Porque é através da história que os consumidores vão saber de todo o processo que ele passou. Mas, ao mesmo tempo, é importante que a empresa tenha segurança em contar essa história, né? Então, ela tem a segurança das informações, do que ela precisa para rastrear, o quanto dos processos dela estão cobrindo a rastreabilidade, para depois contar essa história para o consumidor. Então, a Rastra, ela olha justamente para todas essas tecnologias e otimiza cada uma de acordo com a necessidade do cliente, com a necessidade de cada ponto e elo da indústria. Então, a rastreabilidade, ela não tem uma receita de bolo, como eu falei. Ela é muito específica para cada cadeia, para cada setor. E para isso é preciso ter a empatia com as pessoas, com os seres humanos que estão por trás dos processos, né? Para ter empatia de ser eficiente da forma correta, mas também ser fácil, né, num ambiente tecnológico, e ao mesmo tempo ter a rastreabilidade que o consumidor, que a empresa, que o ESG, o G lá do ESG precisa para avançar. Então, Beto, se quiser passar. Agora foi. Então, para isso, a gente traz o conceito aqui de 2 modelos, né? Então, o modelo do planejamento ágil, que nós precisamos planejar de forma ágil para cada ação, para cada elo lá daquela cadeia, né, se desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa olhar
para um mínimo produto viável. Qual é o conceito de MVP, né? O mínimo produto viável. Não adianta eu desenvolver uma tecnologia super robusta e vai resolver todo o processo, sendo que eu não consigo fazer ela de forma rápida e prática em modelos de MVP, ou seja, o mínimo do mínimo do mínimo, né? O que adianta? Daí eu trago de novo um aprendizado da Rastra, um aprendizado meu. O que adianta trazer câmeras tecnológicas de Israel com super inteligência artificial e tudo, sendo que um mínimo produto viável a gente já viu que não vai dar. Não vai dar para trazer elas, não vou conseguir colocar elas no ambiente correto, né? Muitas vezes é muito lindo quando a gente está falando de uma indústria totalmente automatizada, 4.0 e tal, mas a realidade não é essa, né? Então, qual é o mínimo produto viável para isso acontecer? É um software que olha para blockchain e registro de entradas e saídas de processos. Beleza, então vamos fazer. Foi assim que começou o MVP da Rastra, né? Então, olhando para entrada e saída de processos através de um MVP, um mínimo produto, e muitas vezes eu conheço empresas que conseguiram fazer um MVP com Excel, né? Então, é possível, sim, o interessante é poder agir, ser rápido, né? E o MVP, ele ser eficiente para te dar as respostas que você precisa para avançar. Senão, ele não é o MVP, né? O MVP, ele nunca vai ficar como ele um produto só. Ele vai te dar as respostas suficientes para você avançar para a próxima fase, né? Então, nós fizemos 3 MVPs até agora, e assim a gente vai continuar evoluindo. Vanessa, só um comentário. Muita gente argumenta, mas MVP é o oposto de planejamento, né? Porque planejamento é supostamente, quer dizer, em princípio, né, uma antecipação, né? Uma antecipação do que você espera fazer, e aí uma antecipação e um business plan e um raciocínio expresso, quantificado, simulado, cenários, etc, etc. E o MVP é embrulha e manda, assim, né? Visto de maneira simplista, pode parecer que um é o oposto do outro, mas na verdade não, porque o que o MVP significa é que você vai incluir o feedback do mercado, né, para um produto que foi lançado, um produto, um serviço, né, um software, um sistema, ou o que seja, que foi lançado com alguma reflexão, né, mas que não esperou testar tudo em laboratório, ao contrário, né, teve a coragem de colocar, né, a cara na rua e coletar o feedback do mercado, né, das empresas, né, dos usuários, e usar isso como input para replanejar, para aprimorar e para lançar uma outra versão, né? Então, acho que essa dinâmica, né, de lançar um mínimo produto viável como forma de obter feedback, ela é uma dinâmica de planejamento, né? E que super combina com esse ambiente de negócios em que a gente está vivendo, né? Assim, então, essa é a ideia. Uma coisa não é o oposto da outra, é apenas uma forma de planejar, incluindo no processo de planejamento esse retorno que vem dos usuários, né? Exato, eu acho até interessante falar assim sobre o timing do mercado, né? Muitas vezes, se você está fazendo um planejamento e você não considera um MVP, não considera uma solução, né, que vá de encontro com uma oferta na hora certa, você pode perder o timing do mercado, né? Pode perder o tempo de maturação desse processo. Então, daqui a pouco um concorrente veio, lançou, já fez, já está todo mundo usando e você está lá no planejamento ainda, né? Então, não é nenhuma coisa nem outra, de fato, é fazer os dois simultâneos e os dois ao mesmo tempo. Planejamento estratégico é importante? Claro que é, né? O Business Model Canvas, com certeza, mas é ágil, tem que ser ágil, né? Tem que ser esses dois, eu digo assim, que tu dá um passo, mas o teu pé tá no MVP aqui na escada e o outro tá no planejamento e assim vai indo. Tu nunca tira o pé nem de um nem de outro, né?
Resposta rápida foi uma das estratégias de diferenciação que eu coloquei lá atrás, né? Assim, então tem que ser ágil, tem que ser rápido. Né? Exato. Bom, eu acho que é isso, né? Eu fico muito feliz, assim, eu gostei muito, Rosângela, do teu background, assim, a gente pode até, inclusive, fica com o meu contato, vamos se falar. Nossa, perfeito. Muito super legal. Parabéns, muito obrigada pela apresentação de vocês, super didático e super importante atualmente, né, no tema da moda. Para a gente avançar para a sustentabilidade, não tem como mais hoje não falar em tecnologia, não tem como falar em planejamento. Então, achei sensacional, já anotei aqui o contato de vocês. Com certeza quero continuar aí, esse papo. Rosângela, obrigado a você pelo seu tempo, pela sua atenção aí e tal, pela sua energia, né? E, como eu falei, a gente vai entrar em contato com você e com todos os outros inscritos, enviando uma versão dessa apresentação, onde você vai poder assistir os vídeos, acessar os links, e a gravação, assim que a gente disponibilizar no YouTube, a gente manda o link para a gravação também, não só para você assistir de novo, se for o caso, mas para você compartilhar com outras pessoas que você imagine que possam ter benefício, né, de acompanhar a conversa de hoje. Com certeza. Vou compartilhar sim. Muito obrigada. Tá bom. Obrigado você. Obrigada. Valeu, Vanessa. Tchau, Valeu. tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.